Olá, alunos do 8º ano! Agora a gente vai começar a nossa quarta e última aula do primeiro bimestre. Tá joia? Vamos continuar falando das características naturais do continente americano. Agora a gente vai falar dos rios, né? Então a gente vai falar das bacias hidrográficas, dos conjuntos de rios que formam a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Obviamente, como a América Central é pequena, você tem ali um conjunto de ilhas, os grandes rios ou estão na América do Sul ou estão na América do Norte, né? Então, o que acontece? A gente viu na parte de relevo que a oeste, né, mais próximo do Pacífico, estão as grandes cadeias de montanhas, como as montanhas rochosas e as cordilheiras dos Andes. Na região central a gente tem planícies e alguns planaltos, até chegar para alguns planaltos na região ali próximo ao Oceano Atlântico. Então, o que isso significa? Que os grandes rios, eles nascem nas cadeias montanhosas dos Andes e das montanhas rochosas, e eles vão desagar no Atlântico. E os rios menores, eles nascem nos Andes, nas cadeias rochosas, e vão desaguar no Pacífico. E alguns rios dos Estados Unidos e Canadá, lá no extremo norte, vai desaguar no Oceano Ártico. Então os maiores rios das Américas desagam no Oceano Atlântico e os rios menores desagam no Oceano Pacífico. Então a gente vai começar a ver aí alguma dessas bacias hidrográficas. Sem contar as áreas de deserto que não tem rios, né? Então o deserto do Colorado, o deserto do Atacama e o deserto da Patagônia, são locais que têm poucos rios. Então, vamos começar pela bacia do rio Mackenzie. O rio Mackenzie é o maior rio do Canadá, né? Ele nasce na região que a gente chama do Grande Lago Escravo e vai desaguar ao norte, lá no Oceano Ártico, né? Como está muito lá no norte, parte das suas águas ficam congeladas durante o ano, né? Nos meses mais frios, a água do rio fica congelada. Rio São Lourenço. Rio São Lourenço é o principal rio do chamado Atlântico Norte. Ou seja, corta ali grande parte dos Estados Unidos ali, indo em direção ao Atlântico, né? Então ele nasce no chamado Planalto, nos Montes Apalaches, né? E faz a ligação ali, pegando o Oceano Atlântico, os Grandes Lagos. Essa região do Rio São Lourenço é a região mais industrializada dos Estados Unidos e é onde mora a maior concentração populacional da América do Norte. Por isso que você tem ali uma construção de canais e relusas, né? E esse rio, o Rio São Lourenço, se tornou uma importante hidrovia para transporte de pessoas e mercadorias para as áreas industriais ali. Continuando, o maior rio da América do Norte é a formação de dois grandes rios, né? Que é o Mississippi e o Missouri. Formado por esses dois rios, ele pega toda a planície central dos Estados Unidos. Como é tudo plano, é um rio que é utilizado para navegação, muito importante para navegação, e próximo às suas margens, os solos são muito férteis. Então, é a região dos Estados Unidos de maior produção agrícola. É toda a planície que pega ali o rio Mississippi e Missouri. E toda a produção agrícola dos Estados Unidos é transportada, né, por barcos utilizando o rio Mississippi e Missouri. Você tem a bacia do rio Colorado, ele nasce no Planalto do Colorado, forma o famoso Grand Canyon, aparece em vários filmes de Hollywood lá nos Estados Unidos, o Grand Canyon, que é devido ao rio Colorado, e vai desaguar no Oceano Pacífico. Não é um rio tão grande. Você tem a bacia de Sacramento, que também é um rio que nasce na cadeia da costa, na Serra Nevada, né? Ele vai desaguar também no Oceano Pacífico, cortando ali o Vale da Califórnia. Então ele pega ali todo o estado da Califórnia, Los Angeles, São Francisco, é um rio importante ali. A bacia do Rio Amazônia, agora a gente já falando da América do Sul, é a maior bacia hidrográfica do planeta. Cobre mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, pegando mais da metade do território brasileiro e parte do território da Bolívia, do Peru, da Venezuela e da Colômbia. Então, é a maior rio do mundo. Outras duas bacias hidrográficas importantes na América do Sul é a Bacia Platina, formada pelo rio Paraná, Paraguai e Uruguai, cobre ali 4 milhões de quilômetros quadrados, pegando parte da região sudeste e sul do Brasil, além do norte da Argentina, sul da Bolívia, todo o Paraguai e todo o Uruguai. Né? É a segunda bacia hidrográfica mais importante depois da Amazônia. E a terceira grande bacia hidrográfica da América do Sul é a bacia do rio Orinoco, bacia hidrográfica do Orinoco. Ele pega ali grande parte das terras da Venezuela e da Colômbia, no norte da América do Sul, e ele vai desaguar lá no Mar do Caribe, né? Próximo às ilhas lá do Caribe. Aqui a gente tem um mapa então, ó. Na região de rosa aqui a gente tem os grandes rios que vão desaguar no Oceano Atlântico, né? Pegando Mississippi e Missouri, outros rios aqui que a gente não citou, que são menores, Arkansas, Grande, etc. Os rios da vertente Pacífico, né? O Rio Colorado, Sacramento aqui. Os rios que vão desaguar lá no Oceano Ártico, né?
pegando aqui o rio Hudson, o rio Mackenzie, que é o maior que nós citamos aqui, né? Deságua na Baía do Baía de Hudson, pegando ali parte do Oceano Ártico. Já na América do Sul aqui a gente tem aqui a Bacia Latina, Rio Paraguai, Paraná e Uruguai formando o Rio da Prata, né? E a gente tem a Bacia do Rio Amazonas, Bacia do Rio Orinoco, pega aqui só o norte, Venezuela e Colômbia, né? A gente tem o Rio São Francisco, que nós não citamos, além do Rio Colorado e Rio Chubut aqui no sul da Argentina. Agora a gente vai falar dos aspectos naturais da América relacionados a clima e vegetação. Então a gente vai começar falando dos climas mais frios até a gente chegar nos climas mais quentes. Devido ao seu caráter longitudinal, ou seja, o continente americano, como a gente viu, vai desde o extremo sul do planeta, próximo ao Polo Sul, até o extremo norte, próximo ao Polo Norte, é um continente com uma grande variedade de climas e de vegetação, né? Então a gente tem a faixa tropical no meio, acima do Trópico de Câncer, na América do Norte, são os climas mais frios até chegar no Polo Norte, e abaixo do Trópico de Capricórnio, na América do Sul, são os climas mais frios até chegar lá próximo ao Polo Sul. Então, o clima polar. O clima polar é o clima mais frio que a gente tem aqui nas Américas, né? Está presente nas altas latitudes, na América do Norte, né? Acima de 60 graus, no hemisfério norte, e tem como característica temperaturas extremamente baixas, quase sempre abaixo de zero. Pouca precipitação, ou seja, chove pouco, e geralmente em forma de neve. Então ocorre no estado do Alasca, nos Estados Unidos, e na parte norte do Canadá. Qual o principal tipo de vegetação do clima polar? A vegetação que a gente chama de tundra. É uma vegetação rasteira, constituída de musgos e líquens, com pequenos arbustos que não chegam ao metro. Esse tipo de vegetação ele só acontece durante o verão. Então é uma vegetação que só existe durante 3, 4 meses do ano. Os outros 7, 8 meses, o que acontece? O solo fica congelado, coberto de gelo, coberto de neve, nas áreas durante o ano, que é muito mais frio. Depois do clima polar, a gente tem o frio continental, geralmente entre as latitudes 50 e 60 no norte, a gente está falando ainda lá na América do Norte. Ele é menos rigoroso que o clima polar, né? Tem médias aí de menos 10 graus no inverno, e durante 5, 6 meses do ano você tem neve, durante os outros 5, 6 meses do ano, no período de verão, é muito frio, mas você não chega a ter muita neve. O que acontece? Nessa região, você tem a chamada floresta boreal. É uma cobertura homogênea formada por árvores de coníferas, que são aquelas árvores com a copa bem inclinada. Por que a gente chama árvore de conífera? Porque a árvore tem um formato de um cone, igual um pinheiro estatal, né? No formato de um cone, que é para quando nevar, as folhas não reter a neve, né? Para a árvore não congelar. Então as folhas ficam inclinadas para a neve bater, escorrer e descer. Por isso que é floresta de conífera, chamada floresta boreal. Ele cobria grande parte do Canadá, mas devido à exploração de madeira para a construção de casas, de imóveis, hoje existe pouca área de floresta boreal lá no Canadá. Então, por exemplo, né, lá na esquerda você pode ver a tundra, né, formação rasteira ali, mais no norte, e aqui uma foto de uma floresta boreal lá no Canadá. Continuando aí, a gente tem um frio de montanha. Então, o que isso significa? Nas áreas mais altas das montanhas rochosas Cordilheira dos Andes, você tem o chamado frio de montanha. Você praticamente não tem vegetação, as temperaturas oscilam entre 5 a 15 graus e ocorre pouca chuva, geralmente acima de 4.000 metros de altitude, 4 ou 4.500 metros de altitude. Clima temperado. O clima temperado ele acontece num pedacinho da América do Sul e cobre grande parte da América do Norte, né? Ele apresenta 4 estações bem definidas. A gente divide o clima temperado em 2. O clima temperado oceânico, que é aquele que ocorre mais próximo ao litoral, tem um inverno muito frio e um verão ameno. E as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Então, sim, chove quase todos os meses nesse clima temperado oceânico. O temperado continental já ocorre no interior do continente, mais longe do litoral, principalmente nas planícies centrais da América do Norte, ali, pegando o sul do Canadá e parte do norte dos Estados Unidos. O que acontece? Como está longe do litoral, geralmente o verão é muito quente e o inverno é muito frio. Você tem uma diferença grande ao longo das estações do ano. Então, o verão é muito quente e o inverno é muito rigoroso. As chuvas são mal distribuídas e durante o inverno rigoroso, você tem fortes precipitações de neve nessa região aí. E aí a gente tem principalmente duas formações vegetais
do clima temperado. A floresta temperada, presente nas áreas de maior umidade, com espécies como o pinheiro e o carvalho, né? E nas áreas mais secas do clima temperado, a gente tem as pradarias. São regiões mais secas na parte central do Canadá e dos Estados Unidos, com arbustos e gramíneas, né? Clima equatorial. Agora a gente vai falar dos climas quentes, né? Então, o clima equatorial ocorre nas áreas banhadas pela bacia do Rio Amazonas. Então, é um clima muito quente, temperatura muito alta o ano todo, perto dos 30 graus, 28, 30, 35 graus, e alto índice de chuva. Chove muito o ano inteiro. A principal formação florestal do clima equatorial são as florestas equatoriais, que no caso aqui a gente chama de floresta amazônica. Geralmente uma floresta com grande variedade de espécies de árvores e geralmente com árvores muito altas, chegando a atingir 20, 30, 40 metros de altura. Aqui a gente vai ver primeiro, né, a pradaria, que é uma região aqui de gramíneas, pequenos arbustos, né, cobrindo áreas de clima mais seco, de áreas mais secas do clima temperado. Aqui a gente tem a floresta temperada, nas áreas mais úmidas, né? Geralmente ela se perde as folhas no outono e no inverno quando neva, e depois primavera e verão você tem a folhagem ali dando esse aspecto bem bonito na floresta temperada. E aqui uma foto de parte da floresta amazônica, né? De uma floresta equatorial ali, mostrando para vocês. O clima tropical. O clima tropical ele abrange parte do México, o sul dos Estados Unidos, na América Central e parte da América do Sul, por exemplo, onde nós estamos, né? Então o inverno é seco e ameno e o verão é quente e bastante chuvoso. As principais formações florestais do clima tropical são as florestas tropicais, né? Ocorrem nas áreas mais úmidas próximas ao litoral. No Brasil, por exemplo, a gente chama de Mata Atlântica, né? Onde a gente está aqui na região sudeste, parte do nordeste e parte do sul. E as savanas ocorrem no clima tropical, onde é mais seco, nas áreas menos úmidas. Então, uma formação florestal de menor porte. A gente tem os rianos, né, que acontece na Argentina e parte da Venezuela, e o cerrado, que é o nome que a gente dá para as savanas que ocorrem aqui no Brasil. Temos também o clima desértico árido, né, ou seja, são as áreas de deserto. Você tem uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite, e você tem chuvas escassas e mal distribuídas, né? Então você tem quase nenhuma chuva. Você tem presença de ervas e pequenos arbustos ali nas regiões que costumam chover de vez em quando. Então, sudoeste dos Estados Unidos, onde tem o deserto do Colorado. No norte do México, também tem um deserto. Norte do Chile e sul da Argentina, deserto do Atacama e deserto da Patagônia, são as áreas de clima desértico aí. Então, a gente tem aqui uma foto de uma mata atlântica, uma floresta tropical, e uma foto do cerrado aqui, né? Que aí um tipo de savana. Para encerrar, nós temos o clima semiárido, ocorre no nordeste brasileiro, temperaturas médias elevadas e chuvas irregulares, onde a principal formação vegetal é a caatinga. São árvores de pequeno porte, com tronco retorcido que perdem folhas na seca, né? Geralmente em formato de espinhos ali, né? Que são as diversas espécies de cacto. E o clima subtropical ocorre nas áreas de transição entre o clima temperado e o clima tropical. Suas temperaturas variam entre 17 a 24 graus, regiões frias, mas não muito frias, e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. No sul do Brasil, a gente tem a formação das matas de araucária, né? Formada por pinheiros aí, adaptado ao frio. Então a gente tem aqui a mata de araucária, né? E uma foto aqui da caatinga, tá joia? Nesse mapa a gente pode ver aí a questão dos climas nas Américas, né? Obviamente o mapa não está com uma qualidade muito boa, né? Mas a gente pode ver aí, aqui é o clima equatorial, o clima tropical aqui pegando de amarelo, né? O clima subtropical aqui pegando nessa cor aqui. Aqui a gente tem um clima temperado, né? Mais o clima semiárido aqui. De montanha, aqui o clima tropical na região central aqui do México, na região do México aqui e da América Central, né? Aqui o clima desértico ali de montanha, aqui o clima desértico, o clima de montanha, e aqui o clima temperado, o clima frio continental e o clima lá polar, aparecendo aí para vocês, né? E da vegetação aparece esse mapa aqui, né? Então a gente tem aqui floresta amazônica, a caatinga daqui, o cerrado, região dos Chacos, que é uma diferenciação do cerrado que pega ali parte do Paraguai e sul da Bolívia, né? Região dos Pampas, uma região de gramínea ali, né? Temos aqui as florestas
subtropicais, região de montanha, as pradarias, de vermelho aqui são as regiões de deserto, de vermelho aqui são as vegetações de áreas semiáridas e as florestas temperadas lá direitinho, né? Como pode ver aqui, aqui o mapa de clima, aqui o mapa de vegetação. São os mapas que eu achei na internet, a qualidade não está muito boa, tá joia? Então olha só, encerramos nossa quarta aula do primeiro bimestre, tá? Dê o seu like, se inscreva no canal, deixa lá seu comentário que eu depois respondo. Depois desse conjunto de 4 aulas do primeiro bimestre, eu vou postar no YouTube mais tarde, né, as aulas que nós teremos do segundo bimestre, dando continuidade aí ao estudo do continente americano. Tá joia, pessoal? Aquele abraço!